Eu queria chamar a sua atenção hoje para o livro de Jó. O livro de Jó, ele não é novidade para ninguém, até mesmo quem normalmente não é afeito a uma rotina, de igreja, normalmente quem não é dado ao estudo constante da palavra, já ouviu falar, já recebeu exemplos baseados na paciência, nos sofrimentos, na luta de Jó. Jó, portanto, é um personagem conhecidíssimo. É alguém de quem muitos, já ouviram falar. E eu queria hoje destacar uma passagem aqui, do capítulo 1 de Jó, para que nós pudéssemos pensar em algumas coisas. A partir do verso 6, nós lemos assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio um outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer tipo de falta. É interessante a gente pensar numa passagem como essa. Como eu disse, é um texto muito conhecido, é um texto que todos já leram ou já ouviram falar. Pensar em perdas é quase que equivalente a pensar em Jó, a pensar num homem que perdeu tudo. Um homem próspero, um homem reto, um homem honesto,
um homem trabalhador, um homem gente boa, um homem tranquilo, um homem crente, um homem fiel, um homem generoso. Se você olhar nos detalhes, você vai perceber que Jó era uma pessoa realmente como Deus o descreve, íntegro, um homem em que não falta nada, um homem completo. Esse era Jó. Mas Jó perde tudo. E pensar em perder, irmãos, é ruim demais. Pensar em perder é doloroso. As perdas constituem o desalento da nossa alma. E eu quero hoje pedir licença a vocês para falar um pouquinho de mim, para pensar em algumas coisas que têm me feito sentir um bocado de dor. Os últimos 30 anos da minha vida foram anos muito intensos. Eu tenho 43 anos, não sou necessariamente jovem, mas também não sou necessariamente idoso. É a idade, é a meia-idade. Mas os últimos 30 anos foram anos muito especiais. Foram anos em que experimentei relacionamentos graciosíssimos na minha vida, em termos de amizade, em termos de família, em termos de romance. Mas eu queria destacar um relacionamento que marcou muito a minha vida, que foi o relacionamento com meu pai. Em 1991, meus pais se separaram. E por um arranjo, acredito, dos dois, eu fiquei com meu pai. Na verdade, nós éramos, à época, 4 irmãos, uma menina e 3 meninos, e os meninos ficaram todos com meu pai. Eu, sendo o mais velho, comecei então a ajudá-lo na caminhada com essa nova rotina. É importante destacar que no início dos anos 90, ainda era muito comum que o homem apenas trabalhasse, que o homem não entendesse como funcionava a rotina de uma casa, que um homem não se preocupasse em saber o que era preciso fazer dentro de uma casa. E meu pai teve que lidar com tudo isso. Mas por que eu estou contando isso? Só para dizer que a partir desse ano, eu e meu pai experimentamos a construção de uma amizade muito graciosa. Nós nos apegamos muito. O primeiro momento da minha infância com meu pai foi bastante tenso, mas a partir desse tempo nós começamos a nos aproximar bastante. Desenvolvemos uma boa amizade, nos aconselhávamos, conversávamos bastante. Crises, situações difíceis nós passamos, mas com a ajuda do Senhor, com a ajuda de bons amigos, bons conselhos, nós fomos vencendo. E o fato é que meu pai e eu nos tornamos, como eu já disse, além de pai e filho, bons amigos. Me casei, tive um apoio fantástico da parte dele, me formei, quase ao mesmo tempo, me formei, na semana seguinte me casei. E meu pai sempre demonstrando muita alegria, muita satisfação, muito apoio. Me mudei para longe dele, e ele externou o seu sofrimento, a sua dor, mas foi dos familiares, de minha parte, ao longo do tempo em que eu morei distante deles, o que mais me visitou, o que mais tinha saudades de mim, o que mais me ligava, o que mais me procurava. E era sempre uma alegria muito grande quando ele ia, quando eu vinha, nós nos encontrávamos. A essa época ele morava numa chácara, era um lugar gostoso, a gente chegava, conversava, sentava no alpendre que ali havia, e era algo muito gracioso para nós. Sendo assim, caminhamos durante muito tempo, durante um bom tempo,
dentro dessa perspectiva. Até que em 2015, a saúde do meu pai começou a declinar. A saúde do meu pai começou a dar sinais preocupantes, perda de memória, e a coisa foi ficando cada vez mais difícil. Em 2017 para 2018, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. E começava ali para nós uma espécie de pesadelo, uma espécie de sonho que nós não gostaríamos de viver. O pai, muitas vezes, é para nós uma figura heróica, uma figura que nos faz sentir seguros, que nos faz sentir fortes. E não é fácil quando você de repente vê alguém nessa condição, com essa significação para você, perder o tino, não é? Perder a capacidade de andar sozinho, não conseguir mais dirigir o seu carro, gerenciar suas finanças. Mas Deus foi bom, levantou pessoas, deu a ele uma esposa que em tudo isso o acompanha, cuida dele com muito denodo, com muita dedicação, não obstante as muitas limitações que existem. E o fato é que ano após ano, meu pai vem cada vez mais se enfraquecendo. E do final do ano passado para cá, a caminhada ainda foi mais intensa. Meu pai hoje está numa situação acamada, ele não anda, ele não conversa, ele não reconhece as pessoas. Há cerca de uma semana e meia, eu o vi numa condição ainda mais triste. Isso me abala um pouco. Não é muito comum a gente ouvir pastores falando das suas fraquezas. Mas se há uma coisa que eu procuro preservar, pelo menos para mim, é a minha humanidade. E estou falando isso a vocês para dizer que, assim como vocês, existem coisas também na minha vida que me fazem me sentir bastante humano. E pensar que perder pessoas que amamos provocam grandes turbulências na nossa vida. Meu pai ainda está vivo. Meu pai ainda respira. Mas o nordestino, bruto, valente, decidido e determinado que eu conheci, já não está mais presente nele. O homem que não aceitava correções, depois o homem que passou a pedir conselhos a um menino, o homem que, embora bruto, era sensível, não está mais presente naquele olhar, naquele corpo. As mãos não têm mais a destreza que possuíam antes para a arte da carpintaria, para a direção, que inclusive era muito segura e eficaz. E a gente vai perdendo. A gente vê as pessoas que a gente ama se distanciarem da gente pouco a pouco, e isso dói. Sendo assim, o texto que hoje tenho, meus irmãos, a compartilhar com vocês, vai nos falar um pouquinho sobre esse sabor amargo que as turbulências trazem para as nossas vidas. Nesses momentos, nessas ocasiões, nós somos pegos muitas vezes de surpresa. Nós nunca nos preparamos para as situações que vão nos tirar o chão de sob os nossos pés. Nós nunca estamos preparados o suficiente para, de repente, nos depararmos com o vazio da saudade, da falta que faz, do desejo de voltar no tempo e experimentar de novo aquelas sensações agradáveis que tínhamos com as pessoas que nós amamos. E uma inquietação profunda se instala, uma angústia tremenda, e a gente vai passando os dias dessa forma. O fato é que a gente não gosta de perder. Quando nos vemos perdendo, nós muitas vezes nos desesperamos, porque dói a gente pensar que amigos que cresceram conosco, que passaram situações difíceis ao nosso lado,
que compartilharam boas coisas, que doaram seu tempo, seus esforços, familiares. Essas pessoas passam, essas pessoas vão embora, pela distância, pela morte, por, quem sabe, uma descontinuação do relacionamento, enfim. E o fato é que a gente não quer perder. Perder é ruim demais. Perder gente é ruim, perder posses é ruim, perder oportunidades é ruim. A gente fica pensando, puxa, se eu tivesse aproveitado melhor aquela oportunidade, quem sabe hoje eu estava numa posição diferente. Mas o fato é que a gente luta o tempo inteiro para não perder. Mas a gente precisa lembrar que Deus trabalha na nossa dor. Enquanto nós sofremos, o Senhor está nos talhando, o Senhor está nos preparando, nos capacitando para coisas maiores, coisas que nós não entendemos, coisas que a gente não sabe explicar, não sabe diferenciar, não sabe delinear. Mas o Senhor, Ele trabalha na nossa dor, porque é nesse momento que Ele nos transforma. A dor que experimentamos em nossa família há 30 anos atrás, foi uma dor que nos transformou. Foi uma dor que tem nos transformado. Foi uma dor que tem nos ensinado. Foi uma dor que tem nos feito pensar melhor sobre a vida. Nos colocaram diante de orientações intensas e nos obrigou também, a adequações necessárias. Jó, no momento em que ele passa por tudo isso, ele contabiliza suas perdas. O sofrimento que ele atravessa lhe traz lições preciosas. 4 pessoas chegam para Jó para dizer: olha, você perdeu tudo. Você perdeu seus rebanhos, você perdeu sua família, você perdeu seus negócios, você está arruinado. E Jó tinha muito a perder. Mas olha só as coisas que Jó perde, que Jó poderia perder. Primeira coisa que a gente podia pensar e observar a respeito de Jó era o seu caráter. Jó era um homem de um caráter fabuloso, um homem que experimentava na sua maneira de viver coisas maravilhosas. Era um homem, conforme Deus o descreve, íntegro e reto. A pessoa íntegra é aquela pessoa, como eu já disse, que não falta nada. Isso não quer dizer que Jó era perfeito e que ele não pecasse. Mas a perspectiva de integridade de Jó colocava sobre aquele homem uma dinâmica de vida em que ele procurava minimizar qualquer espaço que o levasse a desagradar a Deus. O que a gente entende com isso é que Jó tinha como prioridade deixar Deus satisfeito com ele. É por isso que o Senhor o chama de íntegro. E o diabo chega diante dessa situação e fala assim: a integridade de Jó é pura hipocrisia. E é interessante, porque Satanás significa o adversário. E Satanás se posiciona exatamente assim em relação a Jó. Ele se opõe a Jó. Ele arruma uma confusão com Jó descabida. E nesse ínter ele até acusa Deus também. Falou: e tem outra coisa. Ele fala para Deus: você compra a fidelidade de Jó. Olha como ele é ousado. Você paga para Jó ser como é. Mais um pouco ele diria: até eu deixaria de ser o diabo se tivesse tudo o que você dá para Jó. Ele é atrevido. A integridade de Jó é uma integridade interesseira. Ele é rico, ele é feliz, tem uma família bonita. Olha só que beleza, tudo dá certo. Como é que um homem desse não vai agradecer ao Deus que tudo faz por ele? Só que é interessante a gente destacar que o temor de Jó era pautado na sabedoria, conforme Provérbios vai nos dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Jó era sábio porque temia a Deus.
Oswald Chambers vai dizer que o mais extraordinário a respeito do temor de Deus é que quando tememos a Deus não temos medo de nada. Mas, quando não tememos ao Senhor, temos medo de tudo. Então, temer a Deus é a primeira coisa, é a coisa básica da nossa vida. Jó tinha uma família bonita. Famílias grandes eram um sinal na antiguidade de bênção. Foi o que o Senhor disse a Abraão: eu vou te dar uma família grande, vou te dar uma descendência grande. Está lá em Gênesis 13, você dá uma olhada lá. E Jó tinha essa família grande, 10 filhos, 3 moças, 7 rapazes, não é? Que se davam bem, que gostavam de ficar juntos, o que nos leva a presumir que Jó e a sua esposa, não é, fizeram bem o seu trabalho de pais. Uma família educada, boa criação, devotada a Deus. Quando Jó chamava os meninos, vamos nos consagrar, eles vinham. Jó oferecia sacrifício por todos eles. Jó realizava o seu culto doméstico. Era uma família redondinha. As posses de Jó. Jó tinha tudo o que um homem bem sucedido tinha que ter. Tinha muita terra, tinha muitos animais, tinha muitos servos. Ele tinha tudo isso em abundância. A vida de Jó era equilibrada. Acima disso tudo, Jó ainda era um homem generoso. Lá no capítulo 4, verso 3, você vai perceber que Jó era alguém que costumava ajudar pessoas. Jó tinha amigos solidários, amigos esforçados, amigos companheiros, amigos imperfeitos, amigos que falharam. Mas a gente tem que destacar que aqueles homens saíram da terra deles, viajaram para estar com Jó. Que aqueles homens chegaram e ladearam Jó no monturo. Que aqueles homens ficaram ali durante alguns dias, ruminando o que havia acontecido com Jó. Marca de verdadeira amizade. Jó tinha muita coisa para perder, né? Então ele contabilizava as perdas, mas ele perdeu muita coisa. Seus negócios fechados, não é? Suas riquezas destruídas. Jó experimentou na sua vida de uma só vez roubos, assassinatos, incêndios, vendavais, e tudo isso acabou com o que ele tinha. Olha só como é difícil. Mas é interessante que algumas coisas são descobertas no meio disso tudo. Turbulências podem trazer revelações. Jó começa a perguntar o porquê de tudo isso. Mas o que é interessante é que Jó ele não vai aonde o diabo iria, onde Satanás iria, por exemplo. Satanás chegou, a culpa é sua porque você dá tudo para ele. Jó não, Jó falou assim: eu cheguei nu aqui nesse lugar e provavelmente sairei nu também. O que a gente ganha no intervalo é bênção de Deus, então ele pode tomar a qualquer momento. Jó descobre algumas coisas, muito interessantes, que a soberania de Deus prevalece em todas as coisas. Então o que nos leva, meus irmãos, a entender que as turbulências que nós passamos nas nossas vidas, as perdas que nós amargamos, as pessoas que nos são tiradas, as lutas que travamos, estão sob o mais absoluto controle do Senhor. A sua soberania cobre tudo. A gente vê aqui Satanás fazendo uma série de coisas, mas a sua liberdade ela é condicional, viu, gente? Isso é importantíssimo a gente lembrar. O diabo ele tem uma certa liberdade, mas ele não tem a liberdade plena. Ele não pode fazer o que quiser. Ele vai lá, acusa, mas ele precisa da vênia, ele precisa da autorização do Senhor para ir e tirar algumas coisas de Jó. Ele não faz o que bem quer, quando bem entende. Portanto, a sua liberdade, ela é condicionada à vontade de Deus. Pedro vai nos mostrar isso. No capítulo 5, no verso 8 da sua carta, sua primeira carta.
ele vai nos dar um conselho, ele diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele tem essa perspectiva, esse passeio ele pode fazer. E quando ele acha a ocasião, ele perturba bastante, ele causa turbulências na sua vida. E ele tenta acusar Jó, e vai tentar acusar você, vai tentar me acusar. Esse é o trabalho dele, essa é a ocupação dele. É isso que significa o seu nome, e é isso que ele faz, esse é o seu ofício, esse é o seu trabalho. No entanto, quando o diabo questiona Jó acerca da sua própria justiça, nós não vemos essa atitude em Jó. Nós não vemos Jó fazendo isso. Jó vai adorar, bendito seja o Senhor. Satanás não vai fazer diferente, ele vai jogar as coisas de uma maneira completamente diferente. Olha só o que diz no verso 9: porventura Jó debalde teme a Deus? Eu não acredito nesse temor, eu não acredito nessa retidão, eu não acredito em nada do que ele diz, do que ele faz, porque ele tem tudo. Cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Agora eu quero ver, estende a mão e fere, para ver se ele não blasfema na tua cara. Olha como ele é desrespeitoso. Mas o Senhor permite o sofrimento com alguns propósitos. E as lutas que nós atravessamos, irmãos, elas não estão soltas. Elas não estão desprovidas de ensino, de objetivos e de propósito da parte do Senhor. Porque nós podemos aprender com as nossas perdas. Primeira coisa que nós aprendemos é que somos dependentes. É que precisamos do auxílio, da ajuda do Senhor. E aqui nós vamos perceber nos versos finais da passagem que lemos, do verso 20 até o verso 22, que Jó ele se entristece da maneira tradicional das pessoas do seu tempo, do seu povo. Ele se humilha, ele faz tudo o que uma pessoa triste faz, rasga seu manto, raspa a cabeça e se joga na terra. Só que depois de fazer tudo isso, Jó toma uma atitude extrema e completamente contrastante, que é a de adorar. Jó faz tudo isso para demonstrar sua tristeza, mas na sua tristeza, no profundo da sua amargura, ele adora. Ele reconhece que o Senhor é excelso, que o Senhor é poderoso, ele reconhece que o Senhor é tudo. Ao passo que ele também olha para si e diz: eu sou pobre, sempre fui pobre, nunca tive nada. E tudo que passou pelas minhas mãos foi porque o Senhor me deu. Jó se reconhece pobre e carente. Pobre é a perspectiva de quem não possui. E o carente é a realidade daquele que precisa receber o suprimento de outrem. Então é isso que Jó começa a perceber. Ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. Não para o ventre, mas para a minha outra mãe, que é a terra. Porque eu sou pó, sou filho da terra. Vou voltar para lá e vou voltar nu. Embora a gente seja todo paramentado, né, nos nossos funerais, a gente sabe que anos depois o que restam são os trapos, são os ornamentos, mas a terra corrói o nosso corpo. E ele então entende isso. Olha, eu sou suprido por Deus. Nesse momento, Jó se reconhece um mordomo do Senhor. O que é o mordomo? É o fiel depositário. O mordomo ele tem a responsabilidade de gerenciar, administrar os bens do seu Senhor. É o que nós somos, irmãos.
Turbulências em nossa vida podem nos ensinar que somos dependentes. Então nós não podemos nos gabar daquilo que nós não somos. Jó reconhece a sua condição ínfima diante da grandeza do Senhor. Jó sabe que ele era um homem dependente de Deus. Jó sabe uma segunda verdade, que a sua condição é a de mais profunda fragilidade. Jó admite a condição falível do homem. E aqui ele segue fazendo um arrazoado. Ele olha para o seu passado, mas ele olha também para o seu presente. E ele diz: o que eu tenho hoje é porque o Senhor me deu. E se o Senhor não me dá, acaba tudo. Portanto, para que eu possa olhar para o futuro, eu preciso das bênçãos do Senhor. Jó olha para as suas mãos e diz: elas estão vazias, mas elas sempre estiveram vazias. Porque tudo que passou pelas minhas mãos fora dado pelo Senhor. Então, irmãos, o que a gente precisa lembrar com tudo isso é que tudo que nós temos, tudo que nós gerenciamos é de uso único. Você não vai levar nada disso para a eternidade, você não vai levar nada disso depois que encerrar o seu tempo aqui. Paulo, falando a Timóteo, orientando sobre o bom uso das riquezas, diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Só há sentido, irmãos, enquanto a gente está caminhando aqui. Por isso não vale a pena morrermos por essas coisas. Então o que a gente precisa lembrar, se a gente sabe que vai perder? É aproveitar. Então esse é o momento para você dizer que ama. Esse é o momento para você usar aquelas coisas que você guarda, esperando o momento certo de usar, que você não sabe nem qual é. Esse é o momento para você pegar, não é, o seu melhor jogo de prato, jogo de jantar, o seu melhor talher, e servir, colocar na mesa, para qualquer convidado que chegar na sua casa. Não espere chegar uma celebridade. Uma história engraçada que aconteceu lá em casa, já por 2 vezes. Nossos amigos chegam lá e dizem: eu quero tomar uma água. E Kate fala assim: está no armário. Quando eles abrem: não, eu quero um copo só para tomar água. E ela diz: são esses. E eles disseram: mas esses copos chiques? Ué, são copos. É só um copo. É só uma forma de copo. O que importa é a água que vai no copo. O que importa é a sede sendo saciada. O que importa é o amigo ser bem recebido. Portanto, não espere. Não espere o melhor momento. Não espere, quem sabe, a melhor ocasião. Viva, porque a vida é frágil. Nós somos frágeis. Não podemos perder o que não temos. Portanto, Jó entende que tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. Vai chegar um momento em que você tem que devolver, de alguma forma. Às vezes aquilo pelo qual você briga, aquela coisa que você tem tanto ciúme, aquela coisa que para você tem um valor tão absurdo, pode virar, quem sabe, não é, um entulho na casa de alguém, ou quem sabe até mesmo ir para o lixo. Portanto, reconheça a sua fragilidade e também a transcendência de Deus. Deus é infinitamente maior do que tudo que você possa pensar, portanto, dobre-se diante dele. Nossa perspectiva é o alto, e isso nos leva a uma atitude de adoração, de devoção, de gratidão. É o que Jó faz. Ele rola na terra, sofrendo, chorando, doendo, ouvindo uma série de coisas que ele não gostaria de ouvir, dos seus amigos, da sua esposa, sentindo dores,
questionando o dia do seu nascimento, a sua existência, pensando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Mas Jó tinha uma única certeza: eu sei que o culpado disso não é Deus. Bendito seja o Senhor. Jó abençoa o Senhor. Jó olha para Deus e diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor continua o mesmo. As coisas mudaram muito aqui, mas o Senhor continua o mesmo. Jó não permitiu que a sua dor, que as suas perdas tirassem a sua visão de Deus. Só é possível, irmãos, experimentarmos tal consciência se tivermos entendimento acerca da transcendência de Deus. Se entendermos que o Senhor é muito maior do que tudo que nós administramos aqui. Que o Senhor é mais alto do que tudo que se passa nessa terra. De que o Senhor está além de tudo isso. Sendo assim, perder é muito ruim. Dói a gente perder, dói, né, a gente saber que não vai ter mais um dia. Mas você não deve ficar preocupado no dia em que você não vai ter. Aproveite a oportunidade que você tem agora para ser mais grato, para aproveitar melhor o tempo, para deixar de se enganar, achando que você pode fazer tudo sozinho, para deixar de se iludir. Não perca a oportunidade de louvar ao Senhor em toda e qualquer situação. Podemos nos entristecer, e é até bom que nós nos entristeçamos, porque isso nos faz reconhecer o valor da vida. Mas o que a gente não pode é deixar que a tristeza tire de nós a perspectiva da eternidade. As turbulências, elas existem, podem nos alcançar, mas elas não precisam encerrar o nosso voo. Elas não precisam finalizar a nossa trajetória. As turbulências podem fazer parte da nossa caminhada, mas elas não precisam definir o nosso destino. Que Deus abençoe muito a sua vida e que, a despeito das turbulências que você enfrente, seja de que ordem for, externa, interna, circunstancial, que elas te ajudem a olhar para o Senhor com os olhos de Jó, olhos íntegros, olhos retos, olhos que se desviam de toda forma de mal. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus nos abençoe. E que em meio às nossas perdas, aos nossos prejuízos, sigamos firmes, confiando no nosso Senhor. Vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador nosso, te agradecemos, te louvamos, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é quem nos ajuda, é quem nos sustenta a despeito de nós mesmos. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos confronta, mas também nos conforta. Perder não é fácil, mas com o Senhor, meu Deus, ganhamos tudo. Que seja sempre, ó Deus, o nosso entendimento voltado para a percepção do Teu amor. Por isso, fala ao coração da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a atravessar esses tempos turbulentos, sem perder a perspectiva da eternidade, sem tirar os olhos do Senhor. Dá-nos esta graça em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo inquestionável, sempre presente do Espírito Santo, seja com o povo do Senhor, ajudando-o a atravessar suas turbulências, confortando nas suas perdas, para que esse povo entenda que com Cristo se ganha o céu, a eternidade
e a presença poderosa do Senhor, que gozaremos por todo sempre, por toda a eternidade. Amém, Senhor.